Imagine isso. Você acorda, pega o celular e a primeira coisa que faz é checar se ela visualizou a mensagem de ontem à noite. Nada, nenhuma resposta, nenhum sinal. Mas ainda assim, você insiste. Manda bom dia, pergunta se ela dormiu bem, se precisa de algo. Você quer mostrar que se importa, quer provar que é diferente dos outros, que está ali. E está mesmo. Ali, sempre. Disponível, acessível, previsível. Você cancela compromissos para vê-la, muda planos para agradá-la, aceita convites de última hora como se o seu tempo não tivesse valor. Você se molda, se adapta, se entrega, e mesmo assim, ela se afasta. Quanto mais você tenta mostrar amor, mais ela demonstra frieza. Quanto mais você corre atrás, mais ela parece fugir. E aí surge a pergunta que ecoa no fundo do peito. Por que quanto mais você se entrega, mais ela vai embora? A resposta, por mais dura que pareça, é simples. Ninguém valoriza o que é fácil demais. E antes que você pense que a solução está em virar o bad boy ou fingir que não liga, entenda, este vídeo não é sobre jogos nem manipulação. É sobre reconquistar sua identidade, resgatar seu centro, retomar o respeito que começa em você, não no outro. A filosofia de pensadores como Nietzsche, Jung, Schopenhauer e Maquiavel nos mostra que a verdadeira presença não está em se entregar completamente, mas em se manter inteiro. E que o amor que mais impacta não é o que suplica, mas o que transborda. Hoje você vai entender por que se entregar demais é, muitas vezes, o caminho mais rápido para perder tudo e como mudar isso de forma silenciosa, estratégica e autêntica. Você está pronto? Desde cedo te ensinaram que amar é ceder, que mostrar sentimentos é prova de maturidade, que o homem que se doa, que se faz presente, que diz sim para tudo, será recompensado com amor. Mas ninguém te avisou que esse amor pode se transformar em desprezo silencioso. Você acreditou que ser um cara legal bastava, que bastava estar disponível, mandar flores, responder rápido, que quanto mais você mostrasse que se importa, mais ela te respeitaria. Mas o que acontece na prática é o oposto. Ela começa a responder com menos empolgação. Os encontros se tornam raros, a atenção dela se dispersa e você, confuso, dobra a dose. Tenta mais, se entrega mais, abre ainda mais o coração, até perceber que ela já não está mais ali. E você começa a pensar, será que amar demais é o problema? A resposta pode estar em um erro sutil, mas devastador. Confundir amor com submissão emocional. O filósofo Carl Jung identificou o padrão do homem puer aeternus, o homem que nunca amadureceu emocionalmente. Ele vive buscando aprovação, tentando agradar, se moldando à expectativa do outro. Vive pelo reflexo, não pela essência. Esse homem não está em um relacionamento, está em uma performance. Atua, se adapta, vira sombra. E o pior, ele acredita que isso é amor, mas não é. Schopenhauer escreveu que o desejo cessa quando o objeto se entrega completamente. O excesso de presença sufoca. O excesso de disponibilidade mata o mistério. O excesso de entrega elimina o espaço para que o outro deseje. O que deveria ser parceria vira dependência. Você passa a buscar o amor como um mendigo implora por migalhas. Mas o amor real não nasce da necessidade. Ele nasce do transbordar, do homem que não precisa, mas escolhe, do homem que tem valor próprio e não suplica validação. E talvez esse seja o ponto mais cruel. Ela não se afastou porque você foi ruim. Ela se afastou porque você se apagou tentando ser bom demais. No fundo, o que ela queria não era alguém que dissesse sim para tudo, mas alguém que tivesse coragem de ser inteiro, mesmo que isso significasse dizer não. Essa é a primeira ferida. A ilusão de que amar é se dobrar.
Mas o verdadeiro respeito começa quando você volta a se levantar. Indireta. Isso acontece com seres humanos também. As mulheres avaliam inconscientemente o valor de um homem pela percepção social que outras mulheres têm dele. Se muitas o querem, ele tem valor. Se ninguém o quer, ele perde brilho. O desejo feminino se ativa quando há competição. E o que acontece com o homem que se entrega demais, que se mostra 100% disponível desde o início, que vive orbitando ao redor dela? Ele perde a escassez. Ele perde o valor. Em psicologia isso tem nome: teoria da escassez e ativação da rivalidade. O que é comum se torna invisível, o que é escasso se torna precioso. Quando você está sempre disponível, você elimina o risco. E sem risco, não há excitação. Maquiavel sabia disso. Quando cortejava a filha de um banqueiro florentino, restringia ao máximo o próprio tempo com ela. 2 horas, 2 vezes por semana. Nunca mais, nunca menos. Ela começou a organizar toda a vida ao redor daqueles encontros. Maquiavel transformou tempo em poder, transformou presença em privilégio. E o que é privilégio se busca. Esse é o ponto. Ela não precisa de um homem que esteja sempre ali. Ela precisa de um homem cuja presença faça falta. Não se trata de fazer joguinho. Se trata de se tornar um homem com agenda, com missão, com vida própria. Se você está sempre disponível, ela nunca vai sentir a falta que você faz. Nietzsche dizia: o homem que se basta atrai. O que suplica, repele. O desejo mora na ausência, não na insistência. Você não precisa ser ausente para ser desejado, mas precisa pelo menos ser inteiro. Desapego não é indiferença, também não é arrogância. Desapego é clareza. É a sabedoria de escolher onde colocar a sua energia e onde jamais colocá-la de novo. A maioria dos homens pensa que, ao se afastar, vai parecer desinteressado, mas o que realmente acontece é o oposto. O silêncio, quando bem usado, grita. Maquiavel, observando os jogos de poder em Florença, percebeu que o controle da presença é uma arma sutil. O tempo que você oferece define o respeito que você recebe. E mais ainda, o silêncio cria tensão. Ele obriga o outro a preencher o espaço com projeções, dúvidas, curiosidade. Nietzsche, por sua vez, enxergava o homem poderoso como aquele que não reage a tudo. Ele não se abala com rejeições, não tenta agradar o tempo todo. Ele é seu próprio eixo, sua presença é sólida e, por isso, raramente se move em direção a quem não o valoriza. Carl Jung dizia: quando você se afasta de tudo que exige demais, você se aproxima daquilo que tem valor real. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque enquanto o homem carente busca preencher vazios com a presença da mulher, o homem desapegado preenche os próprios vazios com propósito. Ele é centrado, e o centro é magnético. A mulher sente, ela percebe a diferença. Ela vê que você não está ali tentando se provar, tentando agradar, tentando comprar o amor dela com gestos, emojis ou promessas. Você simplesmente está presente, comedido, enigmático. E isso é irresistível. O verdadeiro desapego não significa que você não se importa. Significa que você não depende. E essa diferença é o que separa o homem que se desgasta do homem que é lembrado. Você já ouviu falar sobre o arquétipo do homem completo? Carl Jung chamava isso de individuação, o processo onde o homem deixa de viver sob expectativas externas e passa a ser guiado por sua própria essência. É quando ele para de buscar validação e começa a construir sua identidade de dentro para fora. Esse homem não precisa provar nada, não precisa impressionar, não precisa correr atrás de ninguém, porque ele já se basta. E é exatamente por isso que ele é desejado. As mulheres não querem ser o centro da sua vida. Elas querem orbitar ao lado de alguém que já construiu um universo,
Alguém que não precise delas para sentir valor, mas que as escolha com liberdade, não por carência. Nietzsche dizia: torne-se quem você é. Essa frase parece simples, mas é violenta, porque para se tornar quem você é, você precisa matar o homem que agrada. Precisa enterrar a versão de si que vive tentando ser suficiente para os outros, inclusive para ela. Você precisa construir seu propósito, sua missão, sua disciplina, sua arte, sua solitude. Quando isso acontece, algo muda na sua presença. Você deixa de ser mais um para se tornar um centro de gravidade. Ela percebe isso. Ela vê que você não se curva a qualquer sinal de afeto, que você sabe dizer não sem culpa, que você desaparece quando não é valorizado e que você não está competindo por atenção, porque você se tornou atenção. O homem que se basta é aquele que, paradoxalmente, passa a ser buscado, porque a mulher vê nele o que raramente encontra em outros, um homem que se ama. E ninguém ama um homem que não se ama. Você quer ser lembrado? Não seja o que implora, seja o que transborda. Você já tentou tudo, falou o que sentia, se mostrou presente, cuidou, ajudou, esperou, mas ela se afastou. E agora o instinto é gritar, mandar mensagem, explicar, justificar, suplicar. Mas pare, respira. Esse é o momento em que você deve fazer o oposto, porque o silêncio, esse que você tanto teme, é exatamente o que ela precisa sentir. Nietzsche dizia que o poder mais profundo é o que você não usa. Quando você se cala, você não some, você aparece, você deixa um eco. É nesse eco que ela começa a lembrar das conversas, dos detalhes, do seu cheiro, do jeito que você olhava nos olhos e ficava em paz com o próprio silêncio, porque a verdade é brutal. Você nunca será valorizado enquanto estiver tentando ser notado. Você será lembrado quando não estiver mais tentando. O silêncio é a única coisa que força alguém a encarar o vazio da própria decisão. Quando você para de insistir, ela começa a sentir o peso da sua ausência. E não é qualquer ausência, é a ausência de um homem que se reencontrou, que parou de se doar para quem não sabe receber, que parou de se oferecer onde só há consumo. E esse homem é raro, ela vai perceber. Talvez demore, talvez venha tarde demais, mas virá. E você? Talvez já esteja longe, mais inteiro, mais calado, mais forte. O silêncio não é rejeição, é autoafirmação. É a linguagem de quem aprendeu a amar a si mesmo. Você tentou ser o homem ideal, aquele que responde rápido, que entende tudo, que sempre está ali, que nunca diz não. Mas isso não te trouxe amor, te trouxe exaustão. Então chegou a hora de desaparecer, não como vingança, não para provocar, mas porque você entendeu. A sua presença é um presente, e nem todo mundo merece receber. Se ela voltar, não será porque você insistiu, será porque você se tornou inesquecível, no momento em que soube se ausentar. Agora, a escolha é sua, ou você segue tentando ser suficiente para alguém que só sabe fugir, ou você se reconstrói em silêncio, e a próxima vez que te virem, você será outro homem. Um homem que não grita, não implora, não corre atrás, mas que caminha sozinho, e mesmo assim é seguido. Você não precisa de mais promessas, precisa de mais controle sobre si mesmo. Clique no próximo vídeo e aprenda a transformar ausência em respeito e silêncio em poder. Porque a verdadeira mudança começa quando você para de correr atrás.